Legal, irmãos. Como é um tema que a gente acaba tendo muito material para estudar, e às vezes a gente também não tem essa didática toda, eu coloquei, assim, alguns textos para adiantar, né? Então, a gente vai, os irmãos acompanham e um texto aí a gente lê junto aí na Palavra de Deus para compartilhar também a leitura, tá? Então, o tema nosso nessa noite é o casamento nos planos de Deus. Introdução aí. Na sociedade, né, que nós vivemos, o casamento é considerado como uma instituição falida. Vocês já ouviram falar isso, né? E muita gente não leva nem a sério essa questão de casamento. Eu selecionei aqui uma imagem aqui, né, de o mouse não está mudando. Não está virando aqui, Ruth. Aquela mãozinha para mudar. Vou ver aqui. Vou ter que fazer um sistema diferente aqui. Só um minutinho que não está selecionando aqui também. Pode entrar aqui, Ruth, por favor. Ruth, não está ficando aqui. Será que é o mouse? Ele não está virando. Aí, obrigado, filha. A Ruth saiu lá da casa dela e veio aqui me ajudar, viu? Benção, minha filha. Mas vamos lá, então, esse é um primeira imagem que a gente tem que mostra, né? Que as pessoas não levam um casamento a sério e até mesmo eles fazem essas brincadeiras, assim, né? Colocam um desenho numa camiseta, né? Escrito ali casamento e o que é? O cara está se enforcando. Para muitas pessoas essa é a ideia, né? A pessoa que se casa está se suicidando. Tem sido desvalorizado e é visto como algo ruim e que escraviza as pessoas. As pessoas têm essa ideia de casamento, né? Casamento é isso aí. Olha para vocês verem uma outra imagem aí, ó. Algo ruim, tá vendo? O cara lá com uma arminha na cabeça. Algo que escraviza. Uma outra imagem aqui do noivinho ali com uma bola no pé. Então, as pessoas têm essas ideias, né? E essas imagens que a gente vê muitas vezes aí estampadas em camisetas refletem isso mesmo, né? Há uns bons anos atrás, eu estava fazendo 10 anos de casamento na fábrica lá, comentei com um amigo meu, né? Nossa, que legal, estou fazendo 10 anos, vou comemorar. E ele ficou surpreso, porque ele ia casar e a conversa que ele tinha, todo mundo dizia ao contrário: você é um louco, cara, você vai casar, você vai se enforcar. Então, essa é a ideia, né, que as pessoas têm de casamento. Há pessoas que se casam apenas para ver se vai dar certo, como um tipo de experiência, um test drive, né? Como se fosse um contrato frio que pode ser desfeito a qualquer momento. Então, essa é a visão do quê? Das pessoas, né, que acham que casamento, ele é isso aí. Eu peguei aqui uma definição dessa enciclopédia livre, né, Wikipedia, e o que ela fala sobre casamento. Casamento é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante um reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social que pressupõe, vai vendo os temas, uma relação interpessoal de intimidade, por muitos visto como um contrato. É o que a gente está falando. Muitas pessoas olham para casamento e entendem simplesmente como um acordo, um contrato, né? As pessoas se casam, ainda essa enciclopédia falando, né, da internet, as pessoas se casam por várias razões, mas normalmente o fazem para dar visibilidade à sua relação afetiva. O cara está namorando muito tempo, eu preciso casar, né? Nossa, as pessoas, né? Então casa por esse motivo, busca de estabilidade econômica e social. Muita gente, às vezes, entra no casamento por isso, para melhorar de vida, ou porque quer sair de casa, né? Para formar uma família, procriar, educar filhos. E olha esse aqui, olha, interessante. E muitas pessoas, e esse aí né, é uma enciclopédia da internet ali que está falando. Pessoas se casam para legitimar um relacionamento sexual. Então já está errado, às vezes, casam só para dizer, não, agora nós somos casados, né? Ou para obter direitos aí, uma nacionalidade que também pode acontecer. Esse motivo, né? A sociedade cria diversas expressões para classificar os tipos, né, de relações matrimoniais existentes. Eu
listei algumas aqui só para a gente poder, a título aí de introdução. A primeira, né, é o casamento civil, que é o mais comum, que é aquele realizado no cartório, que, né, celebrado aí de acordo com as leis do Estado. Aí você começa a ver algumas coisas aí, acho que é bizarra que falam, né? Casamento aberto ou liberal, em que é permitido os cônjuges ter outros parceiros sexuais por consentimento mútuo. Isso aí existe, né? É termos que é usado aí para falar de casamento. Casamento branco ou celibatário, sem relacionamento sexual. Casamento nuncupativo. Esse casamento é interessante, ele é realizado oralmente. Onde que é aplicado esse tipo de casamento? Uma pessoa está prestes, né? Tá com enfermidade, ela vai morrer, é certo, daí eles fazem esse casamento. Aí eu fiquei pensando assim, mas brincadeira, né? Vai casar e já vai deixar a moça viúva já, então não casa, mas existe. É um termo que existe aí. Casamento por conveniência, né? Que é realizado primariamente por motivos econômicos ou sociais. Casamento poligâmico, né? Um homem casado com várias mulheres, ou poliândrico, realizado entre uma mulher e vários homens. Na Indonésia, se não me engano, existe essa situação, né, que uma mulher ela tem vários maridos, é menos comum. Mas são termos, né, que para classificar os diversos tipos de casamento. Aí eu peguei aqui também uma pesquisa do IBGE que aponta que os brasileiros têm casado menos e se divorciado mais. Segundo o IBGE, o número de divórcios no país cresceu 75%, né, em 5 anos. E no meio do ano passado, isso é dados recentes, né, possivelmente por causa da pandemia, o total de divórcios saltou para 7,4 mil, um aumento de 260%, né, em cima de médias do mês anterior. Então, isso aí já tem visto na mídia que realmente tem acontecido, né? Muitas pessoas aí, por causa do confinamento, acaba acontecendo mais divórcio. Mas o triste é o próximo slide que eu coloco para vocês aqui, olha. No meio evangélico, ao longo de décadas, o divórcio foi desencorajado pelos líderes, né? Mas hoje, a proporção de casais cristãos que se separam é a mesma, né, das pessoas que estão fora da igreja. Tem um site aí que vai mostrar, né, que vai dar essas informações. Infelizmente, né, para a tristeza nossa, isso é uma realidade. Mesmo as pessoas dentro da igreja têm se divorciado muito, né, proporcionalmente igual às pessoas que estão fora da igreja. Mas vamos lá. O que a palavra de Deus nos ensina sobre o casamento? Esse é o nosso objetivo nessa noite, né? O que a Bíblia vai falar sobre casamento? Ela nos ensina que o casamento é uma instituição divina. Então, o que eu falei para vocês, eu peguei alguns textos aqui, né, para a gente adiantar o nosso estudo, ensina que é uma instituição divina. Então, vamos para lá, né? O texto é de Mateus 19, quando o Senhor Jesus é confrontado pelos judeus a respeito do divórcio, ele vai citar o texto de Gênesis capítulo 2 e vai falar lá, ó, de modo que já não são mais dois. Ele interpreta esse texto dizendo, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem te juntou? Deus. É Deus que institui o casamento. É isso que a gente, né, quer demonstrar nessa noite, que o casamento não é uma invenção humana, mas é o próprio Deus que institui o casamento. Também nos ensina que o casamento é uma aliança que deve ser honrada e valorizada. Aí a gente vai para o texto de Malaquias e a gente vê o seguinte, eles estavam, né, por que Deus não ouve a nossa oração? E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Então, quando nós casamos, não é um simples contrato. Nós entramos em aliança com a nossa esposa. E quem que é essa testemunha? Porque o Senhor foi testemunha. O próprio Deus. É maravilhoso pensar nisso, né, amor? Pensar que lá, há mais de 30 anos atrás, Deus ele estava presente lá, na nossa cerimônia, sendo testemunha da aliança em que eu fiz com a minha esposa. Então, isso é muito precioso. E essa questão do casamento ser uma aliança, irmãos, implica em muita coisa, né? Uma aliança ela não pode ser quebrada. Deus ele não faz uma aliança com o homem e depois ele quebra essa aliança ou refaz. Não, uma aliança é para, né, no nosso caso como casais, é para a vida inteira. Não existe
mudança, né, que possa ter, que vai mudar, a não ser o que a própria palavra de Deus estabelece, o caso de morte, né, ou o caso de uma quebra dessa aliança, né, por causa de adultério, mas mesmo assim o Senhor Jesus, né, ele coloca ali como uma condição, não é? Né, se houver o perdão, esse casamento ele tem que ser restaurado e continuar. Mas uma coisa que eu aprendi há muito tempo a respeito de aliança que eu achei fantástico, sabe? É o texto, se não me engano, de Gênesis capítulo 15, onde Deus entra em aliança com Abraão. Abraão parte alguns animais e coloca, né? E Deus vem e passa uma bola de fogo ali e consome. E entra em aliança com Abraão. A explicação desse texto que eu verifiquei na época, que no Antigo Oriente, o que significava isso? Né? Então, vamos dizer, eu vou entrar em aliança com o André, na época lá, vamos entrar em aliança. A gente pegava um animal, partia do meio, e eu e o André passavam por meio daqueles dois, né, daqueles animais partidos. E o significado dessa aliança era o seguinte, André: seja eu partido no meio, se eu não for fiel a essa aliança que eu estou fazendo com você, de ser seu amigo, né, de cuidar de você e você cuidar de mim. Essa é a ideia. Então, essa é a ideia de aliança, é algo que não pode ser quebrado, tá bom? Uma outra coisa também, que a gente vê que o casamento foi planejado por Deus para refletir a glória de Deus e trazer alegria aos homens. Aliás, todas as coisas foram criadas com esse objetivo e a criação do homem e da mulher não foge disso, tá? Isaías 43:7 vai dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que o criei para a minha glória e que o formei e os fiz. É Deus que cria, é Deus que forma, é Deus que faz para quê? Para a sua própria glória. Então a gente vê que o casamento ele também é instituído para a glória de Deus, sem dúvida, para a nossa alegria também. Vamos lá. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ou seja, com a intenção de que haja uma união entre duas pessoas. E até assim, né, é um absurdo, mas a gente precisa colocar de sexos diferentes com um propósito. E, infelizmente, a gente tem visto aberrações com relação a essa questão de casamentos, mas a ideia é essa. Qual o propósito? De refletir a glória de Deus no domínio da criação, na geração de filhos, bem como no relacionamento íntimo de amor, né, e companheirismo. A gente vai olhar ali para Gênesis capítulo 1, a gente vai ver essas verdades ali, tá ok? Então, mais uma seguindo aqui, né? Eu quero pegar uma coisa aqui, irmão, porque eu estou um pouco longe, somente para me calcular o meu tempo aqui, mas tranquilo. Ruth, você abre o microfone, por favor, para nós, filha, e lê esse texto para a gente, de Gênesis, capítulo 2. Esse é um texto que a gente vai usar como base, irmãos. Um pouco sobre essa Gênesis 2, 18 a 24. Obrigado, filho. Esse é o texto que a gente vai usar nessa noite, diante do que a gente já colocou, para falar a respeito de casamento. Esse texto lembra um relato, histórico em que Deus providencia uma esposa para Adão.
Nessa passagem veremos alguns princípios estabelecidos por Deus para o casamento também. E a primeira coisa que a gente vai abordar aqui é a provisão de Deus para o casamento, né? Como que Deus prepara todo esse cenário, né, para esse primeiro casamento. Em Gênesis 1 aprendemos que Deus fez os céus e a terra e tudo que nele existe, né? E tudo que Deus fez era muito bom. A gente, quando olha para esse texto de Gênesis, é interessante. Você começa ali no capítulo 1, verso 4, esse você vai ler, e viu Deus que isso era bom. E isso vai discorrendo por todo o capítulo 1. Cada etapa da criação, o primeiro, o segundo dia, ele vai falando, e viu Deus que isso era bom. Sempre Deus, né, dando essa ênfase aí, porque o que ele estava criando era bom. O homem, ele vivia num lugar e cumpria a vontade de Deus no domínio da criação, dando nome aos animais. A gente verificará isso aí nos versos, né, verificou isso aí nos versos 19 e 20. Porém, quando chega no verso 18, se vocês quiserem dar uma olhada aí, né, do capítulo 2, lemos que Deus viu algo que não era bom. Algo que ainda faltava para completar a alegria do homem. Então, ele olha sempre falando, né? E viu Deus que era bom. Chega no capítulo 2, verso 18, ele viu algo que não era bom. Adão vivia, né, num ambiente perfeito, em plena comunhão com Deus e os animais, mas ele mesmo estava sozinho, sem alguém, né, que fosse adequado a ele, que fosse da sua espécie. Alguém que o ajudasse e se relacionasse com ele. Deus contemplou a solidão de Adão. E Deus viu que o homem precisava de alguém que completasse. E começou a trabalhar para preparar uma esposa adequada para Adão. O que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende que o casamento não é um mero fruto do acaso. Ele é algo que está relacionado com os próprios desígnios de Deus, os próprios decretos de Deus. É Deus que planeja toda a história, é Deus que planejou toda a criação. Então a gente vê que não é um mero acaso as coisas, né, que estão acontecendo. Deus, ele trouxe, né, os animais para Adão para que esse desse nome, ali no verso 19 e 20, né, Adão vai nomeando cada um desses animais. Adão, ao dar nome aos animais, ele observou que todos os animais tinham um que o completava. Mas ele não achou ninguém que o auxiliasse, alguém que combinasse com ele. É interessante que primeiro, no verso 18, Deus, né, diz que não é bom, né, que o homem esteja só. Aí no verso 19 mostra para a gente que Adão começa, né, ter esse trabalho, né, e até uma pergunta aqui, né, por que Deus permitiu que Adão realizasse esse trabalho, né? Para ensinar para Adão a sua necessidade, que ele precisaria de uma companheira, alguém que o completasse, que fosse igual a ele. Adão, com certeza, né, nomeando os animais, ele começa a ver, olha, esse é um cavalo, vai se chamar cavalo, essa aqui vai se chamar égua. Ele começa a ver os pares dos animais, só que acho que ele cai em si, né? Está acontecendo alguma coisa, não tem... Está faltando alguma coisa aqui, tem alguma coisa estranha aqui, porque eu estou sozinho, né? Todas as criaturas têm, né? E eu estou sozinho. Aí o que acontece, né? Deus faz cair Adão, todo mundo conhece a história, num profundo sono, ele retira uma costela e a transforma em uma mulher. Deus realiza uma operação em Adão ali, e da parte, né, que ele tira de Adão, ele faz essa mulher. Só assim um comentário, né? A gente vai estudando, vai vendo, e alguns comentaristas vão sempre frisar isso, né? Que a mulher é tirada do lado de Adão, né? Ele fala uma costela, mas ela é tirada do lado dele. E não para que a mulher, né, Deus tira do lado e não da cabeça, para que ela fosse a cabeça do homem, mas também não tira dos pés, para que o homem, né, estivesse sobre a mulher, mas ele tira ela do lado para ser a sua companheira. Só uma ilustração que a gente vê, a gente acha interessante isso aí, né? Irmãos, Deus conhece a necessidade, Deus conhece as nossas necessidades e as supre segundo a sua vontade para o louvor da sua glória.
Deus percebeu a necessidade de Adão ter uma esposa e ele fez a Eva para ser a sua esposa. A pessoa com quem nós vamos, aí fica aí para quem está se preparando para casar ou que é solteiro, mas o princípio que a gente tem desse ensino da palavra de Deus é que a pessoa com quem nós vamos nos casar ou com quem nós nos casamos tem a ver com a providência de Deus na nossa vida. As coisas não acontecem ao acaso, né? Nós não somos frutos do acaso, mas existe uma ordem no universo. Aqueles que são casados não se conheceram por acaso. Foi Deus que os uniu. Foi Deus que fez você entrar em aliança, né, com a sua esposa, com o seu esposo. Uma das principais preocupações, hoje dos nossos jovens é exatamente essa pergunta: com quem eu vou me casar um dia? O jovem que quer se casar, ele sempre passa essa cabeça: mas quem será, né, essa pessoa? O que a gente tem que dizer é que Deus conhece as suas necessidades. Salmo 37, verso 4 e 5, é maravilhoso porque ele fala: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas o problema é que a gente precisa confiar em Deus e entregar realmente o nosso caminho ao Senhor, e não querer nós mesmos trilhar os nossos caminhos e depois falar: Deus, agora o Senhor resolve. Tá? Nós precisamos confiar em Deus, confiar na sua palavra, porque a promessa dele é que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas o Senhor uma esposa prudente. Eu tenho que olhar para esse texto e falar: Senhor Deus, é verdade isso, porque a tua palavra não mente, porque o Senhor não pode mentir, então me abençoe, porque eu quero isso. Eu quero receber essa herança do Senhor. Eu quero uma esposa, né, que me ame, que cuide de mim, mas precisamos, né, confiar em Deus. Adão, ao despertar do sono e contemplar a mulher que Deus providenciou para ele, ficou extasiado. Ele ficou tomado de grande alegria. Adão ficou doidão, feliz da vida. Essa sim, né, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e ele fica feliz. Essa alegria que se manifesta quando vemos os nossos cônjuges, como uma bênção de Deus. Precisamos olhar para as nossas esposas, para as nossas futuras esposos nesse sentido, olhando como eles, exatamente como a gente leu, como uma bênção de Deus na nossa vida. Precisamos ser grato a Deus pela pessoa que Ele colocou na nossa vida. Aqueles que são casados, aqueles que namoram, precisam ter essa consciência de que é Deus que está conduzindo toda a nossa história. Provérbios 18 vai dizer o que? Acha uma esposa, acho bem e alcançou benevolência do Senhor. Nós precisamos saber que é Deus que está cuidando de nós e não eu que faço o meu destino. Muitos casais precisam resgatar essa alegria de voltar a ter o prazer de viver um para o outro e pertencer um para o outro, sabendo que é Deus que os uniu. Essa alegria é possível quando Cristo é o Senhor das nossas vidas e do nosso casamento, quando nós conduzimos o nosso casamento pelo ensino da palavra de Deus e buscamos em Deus Ele nos ajudar em todas as coisas, porque a vida de casado não é uma vida simples, mas em Deus ela é uma vida maravilhosa. Deus pode realmente nos abençoar e mudar toda a nossa história. Deus não só instituiu o casamento, mas Ele também aponta o caminho para se poder obter a alegria e a harmonia no seu casamento, no seu lar. E a gente olha para a palavra de Deus, especialmente para esse texto, né? A gente vê exatamente isso, é isso que a gente vai, né, verificar agora. Que o primeiro ponto que segundo ponto que a gente coloca aqui é o plano de Deus para o casamento. Ele tem, nesse texto, eu vou só fazer algumas colocações antes de entrar propriamente, né? Mas olhando para esse texto, a gente vê o seguinte, que em primeiro lugar, o casamento ele é heterossexual, né? Eis porque deixará o homem
e se unirá à sua mulher. Biblicamente, é um homem e uma mulher. Não é um homem e um outro homem, ou uma mulher e uma outra mulher. Mas quando a gente olha para esse texto, existe um padrão estabelecido por Deus. O casamento, ele é heterossexual. O casamento, ele é monogâmico. Né? Deixará o homem, há um artigo definido aí, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher. Então, quando o homem entra nesse casamento, é um casamento que é para a vida toda. Eu não vou casar como um teste, se não der certo eu caso de novo, não. Deus, ele nos une em casamento para viver a vida inteira. E Jesus, né, usando, como eu falei para vocês, o texto de Gênesis 2:24, ele ensina esse princípio. Porque, olha o final desse texto, de modo que já não são mais dois, mas uma só parte. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o próprio Senhor Jesus, interpretando Gênesis 2, ele vai falar, é Deus que une. Se Deus une em aliança você com a sua esposa, é para a vida inteira. Né? Não é algo que deve ser quebrado. Tá bom? Ainda nesse né, primeira parte aí, a gente vê que por isso deixará. Então, existem alguns princípios que a gente vai começar a abordar a partir de agora. E aí sim, agora em primeiro lugar, tem que ter um deixar. Então, quando você casa, tem que haver um deixar, como a gente vê na palavra de Deus. E o que significa esse deixar pai e mãe? Literalmente significa abandonar. Parece meio pesada essa palavra, mas a ideia é justamente essa. É um novo casamento. Esse deixar significa romper algo que é temporário para formar algo que será permanente. Filho, ele não foi criado para ficar, né, a vida inteira com os pais. Há casos, exceções, mas o Salmo vai falar que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Flecha não é para ficar guardada, certo, banda? Não é para ficar guardada, a flecha é para ser lançada. Exatamente isso, na ideia de que os pais, ele prepara o filho, ele cuida do filho, ensina o filho, porque um dia o filho vai deixar o lar. Então, a permanência dos filhos no lar é algo que é temporário. Existe caso em que o filho vai viver a vida inteira com a mãe? Pode acontecer até mesmo porque às vezes os pais precisam dessa ajuda ou coisa semelhante, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas o natural é que a pessoa cresça, casa e vá viver a sua vida. O deixar indica que a relação familiar é mais importante do que a relação pai-filho. Mas li errado aqui. O deixar indica que a relação familiar mais importante não é a relação pai e filho, mas a relação esposo e esposa. Então, não que a gente vá desmerecer os nossos pais. Aliás, o primeiro mandamento com promessa é que nós devemos honrar os nossos pais. Né? Mas, em termos de prioridade, o marido, ele tem a esposa sempre. Quando alguém se casa, ele não pode mais manter com os seus pais o mesmo relacionamento que tinha antes. Tem que haver um deixar. Aí alguém pode falar, poxa, Pedro, que história é essa? Não. A ideia é que você vai continuar amigo do seu pai, você vai continuar, né, tendo seu relacionamento com ele, mas algo mudou. Você casou, você constituiu uma nova família. Tem que haver um deixar geográfico. Tem que haver um deixar financeiro e um deixar emocional no casamento. Então, o primeiro ponto aqui, a letra A que a gente coloca aqui como um deixar geográfico, esse deixar geográfico a pessoa que casa, ela precisa, né, sair de casa, construir a sua casa e viver, né? É um deixar geográfico, ele é importante demais, porque sem ele, né, é impossível os outros deixar. A gente sabe que existem situações e situações que às vezes as pessoas não conseguem, mas o quanto antes puder resolver essa questão, ela é importantíssima. Eu mesmo, quando casei, por uma dificuldade que a gente teve, eu fiquei 8 meses morando com a minha sogra. Foi uma bênção, né? Eu amava demais ela, mas logo a gente conseguiu ter a nossa casinha
e veio, né, viver a nossa vida. Muitos casamentos têm sérios problemas por interferência dos pais, porque não houve um deixar geográfico. O filho continua morando com o pai, entendeu? Aí o pai interfere no relacionamento do filho. O ideal é que o casamento seja planejado, né? Que os noivos tenham condições de ter a sua casa e condição de poder sustentar a sua própria família, né? O que nos leva aí ao nosso segundo deixar, que é um deixar financeiro. Muitas pessoas entram num casamento sem ter condições de poder casar. Isso é um problema, porque já começa muitas vezes que não consegue deixar o teu deixar geográfico, porque precisa morar, às vezes, dentro da casa dos pais, né? E isso traz problemas sérios. O ideal é... Se o ideal é um deixar geográfico, é preciso que o casal tenha condições para manter o seu novo lar. Olha o que a palavra de Deus em Lucas 14 vai nos dizer, né? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Qual que é o princípio aqui, irmãos? Eu quero me casar, eu tenho condição, eu vou tirar a minha esposa da casa dela, eu tenho condição de cuidar dela, precisa haver um planejamento, né? É isso que a palavra de Deus nos orienta. Muitos casamentos têm problemas porque não se considerou esse fato, né? Muitos acham assim, não, o amor supera tudo. O amor vai... E a gente sabe que isso não é verdade. Tem visto muitas pessoas com problemas sérios porque não considera esse fato. Acha que o amor vai pôr comida dentro de casa, que por amor eles vão passar fome junto. Não é assim, né? O dinheiro, ele separa os melhores amigos. Envolver o dinheiro, famílias se separam por causa de questões financeiras. A gente vê esse problema aí. E nos casamentos não tem sido diferente. Então precisa haver um planejamento. Precisa sentar, né, com a sua esposa e conversar com ela a respeito disso, ver, fazer as contas, né? E a gente entra nesse terceiro ponto aqui, que é um deixar que eu creio que seja o mais difícil, né? Às vezes a pessoa sai de casa, a pessoa tem condição de poder cuidar da sua família, mas esse deixar emocional. Muitos pais não conseguem cortar o cordão umbilical. O filho casa, vai ter a sua vida e o pai ainda se interfere. Quer seja na questão de criar o filho, né, as coisas que o filho faz, sempre o pai precisa deixar, né? Também, se há um deixar do filho em sair de casa, os pais também precisam deixar os filhos viver a sua vida, né, como marido e mulher, e vão ter os desafios, as dificuldades, mas eles precisam vencer sozinhos isso. Em contrapartida, muitos filhos que não conseguem assumir a sua família como o chefe do seu lar. Ele sempre fica, né, naquela dependência do pai. Eu conheço pessoas que ele não dá um passo sem ir na casa do pai e perguntar. Muitas vezes querendo a aprovação do pai, querendo saber se está certo. Eu acho que quando uma pessoa casa, ela precisa, né? É lógico que você vai continuar sendo amigo do seu pai, buscando um conselho com ele, mas você precisa tomar as suas decisões, precisa errar, né? E aprender com os seus erros, porque o seu pai não vai estar sempre com você. Não tem nenhum problema, né, em buscar, foi o que eu falei agora, porém eu me refiro que emocionalmente tem pessoas que são dependentes dos pais, não conseguem. Se o pai não consegue cortar, a mãe não consegue cortar o cordão umbilical, o filho também não consegue sair. Ele casou e ele sempre continua como o filhinho da mamãe, o filhinho do papai. Sempre. Isso traz conflitos no casamento. Então, aqueles que são casados, se tem esse problema, se livre disso. E aqueles que vão casar, pensem nessas questões. Entendeu? Por quê? Porque se o marido ou a esposa fica muito envolvida com os pais, às vezes alguém vai ser prejudicado. A esposa vai ficar sozinha porque o filho passa mais tempo na casa do pai ou da mãe. Eu conheço um amigo que todo dia ele tem que ir na casa do pai dele. Poxa vida, tudo bem, às vezes é uma questão de necessidade, mas toma café com a sua esposa. Ele falou, não, todo dia eu tenho que tomar café com o meu pai. Eu achava meio estranho isso, né? Mas era... Uma outra questão é quando o esposo ou a esposa faz comparação, né? Essa questão
dessa questão emocional, fica comparando, né, o marido ou a mulher. E aqui eu queria fazer aqui uma advertência para vocês: nunca faça comparação com a sua esposa dizendo: minha mãe, minha avó é que sabia fazer lasanha de berinjela. Eu vou confessar para vocês, fazem talvez uns 33 anos que eu não sei o que é comer uma lasanha de berinjela em casa. Então, fazendo um apelo aqui, né, quem sabe. Agora ficou muito bravo comigo. Não está igual da mamãe. Irmãos, a gente vai aprendendo pela graça de Deus. Tá? A gente precisa tomar as nossas posições, pedir para Deus nos abençoar, nos dar a direção. Quantas vezes eu falava para a Wanda: eu vou ter que ir lá em casa. Ela falou assim: lá em casa? Você está morando ainda na César Costa, 33? Eu falei: não, é maneira de dizer. Mas porque a gente ainda fica com esse vínculo, entendeu? É a casa do pai. Não, é a casa do meu pai. E a minha casa. Quando nos casamos com o arroz queimado que ela fez. Não queira fazer comparação. Olha só, a sua esposa não é a sua mãe, nem a sua cozinheira. Ela é a sua auxiliadora idônea. Come o arroz queimado, come a lasanha de berinjela e fala que estava gostoso. Seu casamento vai ser uma bênção e você nunca vai deixar de ter lasanha de berinjela na sua casa. Eu gosto, hein? Se alguém quiser me convidar para comer, Dona Lourdinha uma vez convidou. Bênção. Vamos lá, irmãos. Se existe um deixar pai e mãe, existe um unir-se à sua mulher. O texto nos fala de um deixar, né, e desse unir. O que significa essa união, esse unir-se, né, que a Bíblia fala? A palavra aqui, unir-se, significa cimentar, juntar, de tal maneira que não pode separar. É aquilo que o Senhor Jesus falou: que Deus uniu, não separe, não tem como separar. O nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele coloca, né, esse padrão para a gente, como a gente já viu aí em Mateus capítulo 19, verso 6, que Deus nos juntou, não tem jeito de separar, é para a vida toda. Né? Nós temos dificuldades sim no nosso casamento, mas se nós adotarmos o princípio da palavra de Deus e submetermos ao nosso Deus, será um casamento abençoado. Unir-se significa uma união permanente para a vida toda, até que a morte nos separe. E depois uma interrogação aqui, pastor. Final, assim, até que a morte nos separe, interrogação. Mas isso é outro assunto, outro CPC. E eles se tornam uma só carne. Um não vive sem o outro, mas um depende do outro. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Ambos precisam um do outro para satisfazerem mutuamente em todo sentido. Não é só no sentido sexual, mas de tudo. Nós precisamos, né, um do outro. O texto de Coríntios vai falar que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o seu marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Nós unimos. É uma unidade de tal forma que nós somos um. Meu corpo não pertence mais a mim. Infelizmente, por causa, né, dos movimentos que existem aí, do feminismo, as mulheres falam: não, o meu corpo e eu faço o que eu quero. Não. Se você é casada, o seu corpo pertence ao seu marido. O corpo do seu marido pertence a você. Isso é o ensino da palavra de Deus. É uma união física, emocional, intelectual e espiritual. Envolve tudo, todo o nosso ser. Tá? O problema da Wanda é o meu problema. Questões espirituais dela, vamos resolver juntos, vamos orar juntos. Precisa ter, né, essa unidade no casamento. Caminhando aqui para o encerramento, irmãos, não sei se está dentro do meu tempo, acho que está chegando aí, tá bom, está dentro do tempo. É uma palavra aí para as mulheres solteiras, casadas. Deus te deu ou te dará um marido para você ser sua auxiliadora. Não para ser a sua escrava, mas para ser a sua melhor amiga. E ajudá-lo a cumprir a sua vocação de cabeça do lar.
e os dois juntos viverem para a glória de Deus. A gente tem que sempre lembrar que o padrão dessa submissão é o amor que a igreja tem por Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, 22 e 23, vai dizer isso. E as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Não é uma submissão, né, em que o homem ele domina sobre a mulher, mas em toda a ordem da criação existe, ou melhor, toda a criação existe uma ordem. Precisa alguém que vai cuidar do lar, que vai ser o cabeça desse lar. É o homem. E quem que vai ajudar ele? Desde o princípio foi assim que Deus estabeleceu. Deus cria a mulher para quê? Para ser auxiliadora de Adão. Tá? Agora para os homens. Para o seu próprio bem. Deus te deu ou te dará uma esposa como uma dádiva graciosa para te completar e ser a sua auxiliadora para juntos viverem uma vida para a glória de Deus. Receba com alegria a sua companheira e a ajude também no sendo um marido amoroso, fiel e compreensível a ela. Lembrando sempre que o padrão deste amor é o padrão de Cristo para com a sua igreja. Maridos, amai vossas esposas como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nosso amor para com as nossas esposas, ouve isso aí, Júlio, é um amor sacrificial. O padrão, ele é alto. Se para a mulher, né, as mulheres às vezes reclamam, mas por que a Bíblia coloca isso? Pode ter certeza, o padrão nosso é alto também. E que nós possamos ter esse sentimento para com as nossas esposas e amá-la. Como Cristo ama a sua igreja e se entregou por ela. Eu estou encerrando. Deus instituiu o casamento para que o seu nome fosse glorificado, mas também para a nossa alegria. Eu encerro com um salmo que eu sou apaixonado por ele. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho da sua mão comerás, feliz serás e tudo terá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como um rebento da oliveira à roda da tua mesa. E parece que Deus para e fala assim, olha, tá vendo? Família reunida, a esposa, os filhos, um lar, uma comunhão. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, eu amo ao Senhor. Jamais serei esse padrão de temor que a gente tanto precisa para receber, ser abençoado por Ele. Mas louvado seja Deus. Porque eu não consigo, mas teve um que, servindo ao Senhor e obedeceu até o fim. E por causa dele, por causa de Cristo, eu posso receber todas essas bênçãos, porque ele temeu a Deus, ele foi fiel ao Deus Pai e cumpriu. E por causa dele, Deus tem me abençoado. Que a gente possa, irmãos, viver com esse sentimento de que casamento é obra de Deus. Casamento, ele não é algo que foi inventado pelos homens. E que o padrão nosso, ele é alto, mas é um padrão maravilhoso, porque a bênção é em viver segundo a direção do nosso Deus. Que Deus abençoe. E assim a gente encerra a nossa parte aqui.